Gostaria de saudar os moderadores desta sessão e saudar também de uma forma muito particular os colegas da Medicina Geral e Familiar que têm seguido ao longo dos tempos, de forma reconhecida, uns parceiros integráveis nesta cruzada de luta contra a anemia, que faz parte da essência do Anemia Working Group Portugal. Pedia-vos o benefício da dúvida de entenderem que não tenho qualquer conflito de interesse em relação àquilo que direi durante esta apresentação. E é de todos conhecido esta imagem que, relativamente à anemia, nos desperta dois conceitos fundamentais. O primeiro é que, de facto, os estudos que temos realizados nos têm mostrado que se trata de uma epidemia, não no sentido epidemiológico, mas no sentido de condição clínica, que é oculta, isto é, muito maior do que aquela que nós conhecemos, e que, com frequência, é um sinal de alerta, ou pode ser um sinal de alerta de patologia subjacente, em alguns casos, de gravidade considerável. E, por outro lado, o segundo conceito é que não se tratando exatamente de uma doença, mas sim de uma condição médica, de uma condição clínica, não pode ser considerada jamais um diagnóstico final. O que quer dizer que quem se atrever a dar uma nota de alta dizendo que é um diagnóstico final de anemia quer dizer que o fez demasiado cedo, porque importa sistematicamente avançar no sentido da sua caracterização epidemiológica. No que diz respeito à definição, para sabermos do que é que estamos a fazer, e nesta lógica da medicina geral e familiar, do que é que deve estar sempre presente no raciocínio deste importante grupo profissional, quer dizer que, de uma forma muito simples, o que está é comprometida a diminuição da capacidade de transporte de O2, que é uma função vital do organismo, sem a qual não é possível viver no plano aeróbio, e que isso resulta da diminuição da concentração de hemoglobina, do hemetócrito ou do número de eritrócitos, de uma forma comparada para as referências de idade e sexo, e existem diversos graus de anemia consoante os valores da hemoglobina. Portanto, a definição assenta muito, de facto, no valor da hemoglobina. E também sabemos que esses valores são variáveis em situações e enquadramentos específicos, nomeadamente a idade, algumas necessidades fisiológicas, a altitude e as condições de consumo tabágico, como sabemos. Em termos genéricos, para que possamos, do ponto de vista estritamente epidemiológico, saber de que é que estamos a falar, consideramos como anemia, isto de uma forma muito aritmética, que não corresponde exatamente ao fenómeno biológico, que o homem adulto será anémico quando tem um valor de hemoglobina inferior a 13 e a mulher adulta um valor de hemoglobina inferior a 12. Depois outras condições que têm outros valores de referência, nomeadamente a gravidez, que, como se sabe, tem valores que qualificam as pessoas como estando ou não estando anémicas em função do trimestre que está em casa. Outra coisa que é importante também, quem vê doentes, quem se confronta com estes problemas diariamente, como é o caso da medicina geral familiar, é perceber e ter presente que estas definições são muito aritméticas e nos dizem pouco sobre a evolução do quadro. Vou-vos dar um exemplo. Se um indivíduo habitualmente que nós vemos na nossa consulta tem 16 gramas de hemoglobina e de repente nos aparece na consulta com 14, tecnicamente ele não está anémico, mas a verdade é que estará porventura num processo de anemiação, porque houve uma descida brusca ou gradual de pelo menos 2 gramas por decilitro de hemoglobina. O que, da nossa parte, nos deve ficar, desculpem a expressão, deve nos deixar ficar com a pulga atrás da orelha e perceber o que é que está aqui a passar, porque reforça a necessidade de esclarecimento etiológico dessa anemia. Todos conhecemos o fortíssimo impacto clínico, nem sempre valorizado, que a anemia tem praticamente sobre todos os aparelhos e sistemas, incluindo o sistema neurológico, as alterações que são características, dificuldades de concentração, insónia, etc., as palpitações, a dispneia, e depois algumas outras manifestações de natureza mais relacionadas com as famílias, nomeadamente a cabelo, etc. Mas a lógica é esta. Estando comprometido o transporte de oxigênio, o oxigênio chega ao todo lado e, portanto, nesta lógica é passível de ter um impacto negativo sobre todos os aparelhos do sistema. E o quadro clínico pode variar desde ser absolutamente assintomático, quando esta queda da hemoglobina acontece de uma forma suficientemente lenta que permite uma compensação hemodinâmica, uma maior facilidade de limitar esse oxigênio através do desvio da curva de dissociação da hemoglobina. Por outro lado, alguns dos sintomas e que levam a que a anemia seja frequentemente desvalorizada podem ser muito inespecíficos e olharão para ali, para o slide, vou-me inibir de os ler, mas como veem são sinais e sintomas que podem surgir no contexto de outras situações. Os sinais também, a palidez, a taquicardia, que nem sempre estão presentes, são de facto alguns deles muito subjetivos, nomeadamente a palidez, mas taquicardia, alguns outros sinais de que é preciso o organismo estar a reagir a esta dificuldade que tem de transportar o oxigênio, e depois alguns sinais específicos que surgem de acordo com o tipo de anemia. Tem ali algumas figuras que são, em quadros mais graves, suficientemente
esclarecedores ou que nos devem fazer suspeitar. Ali, à esquerda, no quadro das deformações ósseas da talassémia, à direita, as famosas unhas em colher, que são muito características da anemia ferropénica. Gostaria de acentuar para toda a gente, em particular para as imaginárias familiares, estamos a falar de uma condição clínica muito prevalente a nível planetário, daí a questão epidémica. Se olharmos para ali, vemos que praticamente um quarto da população mundial é afetada de alguma forma de anemia, sendo que há alguns subgrupos e também algumas regiões de particular vulnerabilidade podem apresentar valores absolutamente obscenos no que diz respeito à prevalência dele. E em alguns grupos, como ali, nomeadamente a mulher grávida, crianças e no idoso. Em Portugal sabíamos muito pouco sobre isto e a verdade é que nós tivemos a oportunidade, até de começar a nossa atividade por aqui, perceber qual era a dimensão e a tipologia da anemia que graçava em Portugal e viemos a perceber que, ao contrário do que a Organização Mundial de Saúde nos dizia, que temos cerca de 15% de anemia na dependência do nosso grau de desenvolvimento demográfico, social e económico, nós, através do nosso estudo em PAIRA, já publicado em 2013, o nosso grupo veio evidenciar que, de facto, não eram 15, mas eram cerca de 20. Isso significa, grosso modo, que na população adulta, 1 em cada 5 portugueses apresenta alguma forma de anemia, depois vamos estar aqui a explorar isto um pouco mais, e também percebemos a diferença entre a mulher e o homem, com maior suscetibilidade na mulher, o que também não nos admira, uma vez que, como entidade, é muito mais vulnerável às perdas regulares de sangue, e, portanto, por essa via também há anemia. Se formos aqui desdobrar em termos de faixas etárias, verificamos de um fenómeno, eu diria, importante, ter em conta. Em primeiro lugar, ali um pico de prevalência entre os 18 e os 34 anos, onde rapidamente colocamos as mulheres em idade fértil e, em particular, a gravidez. Depois, um outro grupo que também nos inunda a nossa prática clínica diária, que é o idoso, cada vez mais frequente, com um peso demográfico mais importante, onde também a anemia se faz representar de uma forma muito, muito interessante. Aqui um slide apenas para vos mostrar que quando olhamos para o problema com base na deficiência de ferro, percebemos que a distribuição é muito paralela, o que nos dá uma primeira indicação de que, com grande probabilidade e sem grande surpresa, a verdade é que, também como acontece no resto do mundo, a grande fatia de anemias é dependente da deficiência de ferro. Portanto, as conclusões deste estudo, para já, é que é uma situação muito prevalente, que a anemia ferropénica é a mais frequente, curiosamente está subtratada, é muito subvalorizada em diversas especialidades médicas e que essa percepção por parte da própria população estava muito abaixo daquilo que seria desejável para procurar ajuda. Quando nós saímos de um estudo controlado, um estudo epidemiológico, para um estudo de vida real, recentemente publicado também no nosso grupo, fomos fazer rastreios na população, portanto, com uma amostra de conveniência, que eu trago aqui, porque de facto tem um N muito interessante, da ordem dos 11 mil pessoas, e nos permite tirar conclusões que eu não vou entrar por aí, em relação a uma população que não estivemos autorizados para fazer no Empire, por ser um N curto, mas temos aqui grávidas que nos permitem analisar este subgrupo de particular vulnerabilidade. E de uma forma muito rápida, eu também vos ponho aqui, que também em ambiente de vida real, a prevalência da anemia, quer no homem, quer na mulher, tem de facto um impacto importante enquanto condição clínica e enquanto condição de agravamento de comorbidades. Quando se fala em enquadramento, o que é que eu quero dizer com isto? Em termos de raciocínio, para quem tem que se confrontar com o doente que aparece com anemia, deverá enquadrá-lo numa destas lógicas. Ou se trata de uma anemia pré-medular, essencialmente na dependência de deficiências de nutrientes ou de agentes hematínicos, onde a ferropénia, de facto, tem um peso muitíssimo relevante, as megaloblásticas, como sabem, a dependência de vitamina B12, ácido fólico, e aqueles que se consideram os trace elements, que no âmbito desta reunião será abordado de uma forma específica, por uma colega de Madrid. Essas anemias medulares, em que o próprio órgão efetor está comprometido, seja isso de forma constante ou adquirida, depois, mesmo aquelas situações onde tudo funcionando bem, tudo é deitado a perder por uma das duas únicas maneiras possíveis, que é por perda ou por hipótese. Eu diria que, em termos de enquadramento genérico, o nosso raciocínio deve arrumar anemias aqui. Deficiência de ferro, deficiência de outros hematínicos, anemia de doença crónica e inflamação, anemias hemolíticas, com fármacos, síndromes mielodisplásicas, hemoglobinopatias, anemia aplástica, microangiopática e, em termos etários, no idoso e na criança, que terão as suas especificidades. E também, em termos de abordagens genéricas, nós podemos entrar no assunto em termos de raciocínios por via da cinética, isto é, tentando perceber o que é que está em causa, o que é que está comprometido, seja a diminuição da produção, o aumento da distribuição ou a hemorragia, ou por critérios morfológicos. Vamos olhar para os glóbulos vermelhos e vamos perceber se eles são grandes, normais ou pequenos, e por essa via tentar enquadrar na etiologia da anemia. De preferência até usando os dois critérios, o critério cinético e o critério morfológico, como veremos um pouco mais rápido.
Em termos de investigação, deixem-me sublinhar este conceito que é importante. Já o disse e vou repetir. A anemia não é um diagnóstico. O hemograma é fundamental porque é definidor de existir ou não existir anemia. Isto também está ali sublinhado a questão da contagem de reticulócitos, que é uma luta que nós vamos ter há muito tempo, para que o reticulócito seja devidamente valorizado e, durante esta reunião, terão a oportunidade, já tiveram, de perceber um pouco melhor o papel e a importância que o reticulócito tem no plano diagnóstico. Perceber também que o hemograma não são os 2 ou 3 primeiros vídeos. Tem um conjunto de informações, nomeadamente índices eritrocitários, contagem leucocitária, os próprios reticulócitos e a morfologia celular que nos podem dar pistas importantes. No extremo oposto, nem sempre feito, nem sempre necessário a avaliação da medula óssea através do mielograma e ou da biópsia. Reforçarei, não me cansarei de fazer, que não há anemias normais. Às vezes há um bocadinho esta tendência, essa anemia é normal, é da idade, é não sei o quê. Não, isto não existe. Não há anemias normais, todas as anemias merecem ser investigadas. E devem ser enquadradas, quer em termos de idade, quer em termos da ocorrência em simultâneo, isto nos pode dar pistas de processos em curso. Se está ou não está a sangrar, se há ou não evidência de hemólise, supressão medular, se há suspeitas de deficiência de ferro. E reparem ali na importância sistemática do porquê. O que é que está aqui embaixo? Em termos de anamnese e de exame objetivo, nós temos que considerar um conjunto de fatores, nomeadamente alocar a sua evolução no tempo, se é uma coisa de instalação recente, se é arrastada, se há medicamentos aqui no meio, cada vez mais as pessoas tomam produtos alternativos cujos efeitos desconhecemos totalmente, se há uma condição médica subjacente que pode, enfim, de alguma forma, com facilidade, manifestar-se com anemia e pesquisar sinais objetivos que nos podem dar pistas diagnósticas importantes, nomeadamente a resistência de renopatias ou de organomegálias. Eu diria que, também para não fazer todos os exames ao mesmo tempo, inicialmente é indispensável fazer um hemograma, contagem de reticulócitos, atenção a este fator, eventualmente esfregar-se sangue periférico, ir avaliar pela sua frequência do iron aquilo que se considera o iron status, a cinética do ferro, ou do mesmo do ferro, ferro-ferritina capacidade, que nos permite calcular o indicador fundamental, que é a taxa de saturação da transferina, que está ali, ferro sérico sobre a capacidade, faltam vezes 100, e depois outros hematínicos, vitamina B12, folatos, um marcador inflamatório, função renal e ética. Isto parece-me fundamental numa primeira avaliação. Começando pela mais frequente, naturalmente, a anemia ferropénica, importa enquadrá-la em alguns hábitos alimentares, nomeadamente o que acontece hoje relativamente aos hábitos de vegetarianismo e de algumas dietas restritivas, agentes anti-inflamatórios, eventual presença de sangue nas fezes, e depois caracterizar bem os períodos menstruais nas mulheres e procurar sinais específicos. Eu diria que o hemograma, a ferritina, que é o marcador mais importante, isolado, para detectar deficiências de ferro, que é a anemia mais importante, é isoladamente mais importante. Se estiver baixo, não há dúvida que há deficiência de ferro. Acontece que sempre o marcador se faz aguda, mesmo estando normal ou elevado, temos que perceber como, através do cálculo da saturação da transferina, e hoje sabemos que uma taxa de saturação da transferina abaixo de 20%, independentemente do valor de ferritina, é um forte indício de deficiência de ferro. Portanto, o tratamento da anemia ferropénica implica investigar e tratar a causa que está subjacente. Isso pode ser feito, em primeira linha, por via oral. Atenção, deixem-me trazer-vos aqui alguma coisa de mais recente, que é, portanto, esta é a primeira linha. A questão da vitamina C não há dúvida que é um bom amplificador de absorção. Evitar, por outro lado, os produtos lácteos também, porque são inibidores. São terapêuticas longas, suscetíveis de terem fatores, portanto, efeitos secundários que podem comprometer a compliance, nomeadamente o gastrointestinal. Hoje em dia fala-se muito na utilização do ferro em dias alternados e em vez de jejum antes de jantar. Isto tem a sua lógica, e veremos isto um pouco mais à frente, de forma muito rápida. Quando o ferro oral não funciona, temos hoje a possibilidade de fazer de forma endovenosa, e aqui está, ferro oral, ferro intravenoso, e permitam, até por obrigação, enquanto imunoterapeuta, dizer que a transfusão não é tratamento de anemias ferrorais. São muitas as situações que fazem uma resposta inadequada ao ferro oral, que eu vou inibir por falta de tempo de as alinhar a todas, mas são imensas, e que, portanto, hoje em dia nos deixam também entregues à possibilidade de o fazer por via intravenosa. Antes disso, e hoje em dia, também se considera a deficiência de ferro, mesmo sem anemia, como uma entidade clínica a ser abordada e tratada. E aqui temos a deficiência absoluta, que é quando não há ferro ainda baixa, a deficiência funcional em que há ferro, mas não chega para o que nós pretendemos, e os síndromes de redução de ferro circulante associados à anemia da doença crónica. O que acontece com frequência é que quando nós temos uma anemia ligeira, e é aí que nós vamos entrar na pista diagnóstica, já estamos no mínimo perante um quadro de ferropénia que vai nos dar a grave. Portanto, já perdemos algum tempo, quer no plano diagnóstico, quer no plano diagnóstico.
A anemia da doença crónica, que é uma anemia frequentíssima, inflamatória e que decorre de alterações de marcadores inflamatórios, nomeadamente citoquímicos, e dessa hormona que é a epsidina, que é um pivô do metabolismo do ferro, e que temos que ter sempre em conta disto, porque nomeadamente ou nos obriga, digamos assim, a ter outros valores de referência de ferritina mais elevados e, no entanto, aceitar que também tem aí um componente de deficiência de ferro e que nos obriga a ter um raciocínio, digamos, em que, apesar de termos ferritinas normais, temos, naturalmente, a possibilidade de existir aí deficiências de ferro e temos as possibilidades de o fazer, de o tratar da única maneira possível, que é com ferro intravenoso. Outra anemia que é preciso ter liquidez é a deficiência de vitamina B12, que não existe nas plantas, portanto há aqui um quadro de impacto alimentar muito importante, que demora muito tempo a instalar-se uma deficiência, cerca de 2 anos ou mais, e resulta de uma dieta pobre em vitamina B12 ou de alterações de absorção a nível do estômago ou do intestino delgado, nomeadamente as questões da anemia perniciosa, que eu vou ter que passar por cima, que tem um quadro clínico de início muito insidioso e que muitas vezes deixa prevalecer sintomas de natureza neurológica mais do que propriamente a anemia. Podem, aliás, ocorrer sem anemia. Manifestam-se sob a forma de polineuropatia e, precisamente, problemas de tudo for, de demência e de problemas psiquiátricos. Investiga-se, naturalmente, doseando a vitamina B12. Se estiver abaixo de 160 nanogramas por mililitro, há de certeza uma deficiência de vitamina B12. Aliás, há uma regra que, se estiver abaixo de 200, muito provavelmente há deficiência. Se estiver acima de 400, muito provavelmente não há. Se estiver entre 200 e 400, na dúvida, valerá a pena investir um pouco mais e tentar tratar. Atenção a este ponto. Uma anemia macrocítica em que se suspeita de vitamina B12 não deve ser administrada ácido fólico de forma isolada, porque isso pode agravar a neuropatia. E o tratamento passa, naturalmente, na deficiência de vitamina B12, pela substituição específica de vitamina B12, consoante o quadro clínico, de uma forma parentérica ou de uma forma oral, para adicionar uma vitamina oral de 2 mg por dia. Verifica-se uma melhoria muito rápida, no aumento dos reticulócitos, e uma resolução, quando tal é possível, da polineuropatia entre 6 a 12 meses. Os folatos presentes nos vegetais verdes e nas vísceras têm também uma causa nutricional a maior parte das vezes, ou nas situações em que há uma utilização excessiva, seja ela de natureza fisiológica, patológica ou por má absorção. O quadro clínico pode ser assintomático, há habitualmente sintomas de doença subjacente e não ocorre, ao contrário do que acontece com a vitamina B12, habitualmente neurópatia. Investiga-se doseando, temos vitamina B12 normal, não pode ser alterada, claro, os folatos séricos estão baixos, e substitui-se com ácido fólico diário durante o tempo suficiente para poder repor os valores. Em termos profiláticos, situação da gravidez, 400 mg em todas as mulheres que pretendem engravidar, para calcular a concentração de ácido fólico, e depois 5 mg de setanol naqueles distúrbios hematológicos onde ocorre um grande turnover titular. Uma palavra inevitável sobre a questão do idoso, que é hoje um peso muito importante na nossa assistência e que, ao contrário do que acontece na generalidade, tem como anemia da doença crónica aquela que é mais frequente e não propriamente a deficiência de ferro, e tem uma porcentagem de cerca de 30% a 60%. Depois, esta anemia inexplicada do idoso. Anemia inexplicada não quer dizer que seja uma anemia inexplicável, quer dizer que temos alguma dificuldade em encontrar uma ou mais causas que estão subjacentes. Mais uma vez, também aqui este conceito tem que ser tido em conta. Não há anemias normais do idoso. Não é uma consequência inevitável da medicina. E ela é multifatorial em 40 a 50% dos casos, e o que sabemos é que tem um impacto clínico particularmente doloroso em termos de agravamento das comorbidades, aumento da mobilidade, síndromes de fragilidade, hospitalizações, quedas, a dependência e, por exemplo, deterioração cognitiva, nomeadamente. Portanto, tem no idoso um grande impacto na qualidade de vida, quer no sentido negativo, quer quando é tratado no sentido. Este algoritmo de investigação clínica reúne um pouco aquilo que eu tenho estado a dizer e está à vossa disposição se pretenderem que nós vos enviemos por qualquer dos métodos habituais, nomeadamente por e-mail, e como veem, coordena ali a produção reticulocitária, classifica as anemias em hipoconjugativas e não conjugativas e vai confrontá-las com aqueles critérios de macrocitose, normocitose e fora, e que nos dá pistas diagnósticas que nos devem orientar o diagnóstico de cada uma das situações. Em termos de abordagem terapêutica, de uma forma muito rápida, o que sabemos é que ela não pode maquiar a anemia, mas sim deve ser dirigida ao tratamento da causa ou das causas que foram identificadas. Muito importante este conceito, que é em cenários de natureza complexa, por exemplo,
anemia ferropénica coexistente com a anemia de doença crónica, o que temos é que hoje é possível tratar o componente ferropénico da anemia e, pelo menos, tirar do quadro clínico uma parte importante e com forte redução sintomática. E o que sabemos é que o tratamento da anemia tem um impacto prognóstico muito positivo, quer sobre as comorbidades, como normalmente funciona como agravamento, quer sobre os indicadores genéricos de qualidade de vida. Falar para a medicina geral e familiar significa muitas vezes a necessidade de focar uma referência só no hospitalar, daí a necessidade de haver um canal de comunicação instalado em cada uma das regiões, em cada uma das unidades hospitalares, e eu diria que é importante que o médico de família referencie a cuidados hospitalares quando o diagnóstico causal é complexo e pode não ser suscetível de ser feito em laboratório, quando há necessidade de fazer procedimentos invasivos, nomeadamente endoscópica, que são muito frequentes, quando há uma resposta inexplicavelmente inadequada à terapêutica que é instituída, ou quando há necessidade de terapêuticas com requisitos de internamento hospitalar, nomeadamente a utilização de ferramentas. Por fim, eu deixaria como mensagem-chave que a anemia é de facto um problema de saúde pública que importa acautelar, importa ter sempre noção que não há anemias normais. Em Portugal tem um forte peso demográfico, forte peso epidemiológico. O quadro clínico depende dos níveis de hemoglobina, do tempo de evolução e da existência ou inexistência de comorbidades. Sem dúvida que a causa mais frequente é a ferropénica, mas há mais história para além da ferropénica, seguida da doença crónica, como já vimos no idoso, ao contrário. Sabemos que a anemia, se não for tratada, em particular no idoso, tem um impacto notável sobre as questões funcionais, a comorbidades e a mortalidade. Não é um diagnóstico, importa sempre fazer o esclarecimento etiológico e tratar essa situação. Muitas vezes representa um quadro subjacente grave e tratável se for a tempo. A investigação implica, naturalmente, sempre o hemograma, os reticulócitos e exames específicos de acordo com o tipo de causa de anemia. O tratamento deve basear-se no tratamento da doença de base e na reposição de eventuais deficiências de elementos fundamentais para a eritropoese, evitando com isto uma atitude facilitista que será, à primeira oportunidade, transfundida. Portanto, eu deixaria uma mensagem final e dizia, de facto, diz que o primeiro passo a ser tomado com o doente anémico é tomar consciência do problema e fazer algo que permita controlar esta situação de forte impacto clínico, epidemiológico e na qualidade. E agora ficamos ao dispor para as perguntas que entenderem fazer. Muito obrigado.